Fala Sério. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Clemens? Olá, novamente é um prazer receber vocês aqui no podcast da família Fala Sério, com o apoio dos patrocinadores Radical Imports, CZ, o melhor clube de tiro de Mogi Guaçu e região, e Alta Performance Academia, onde você deixa o seu shape em dia. Empmed, assessoria contábil para médicos, Única Casa Design, Ótica Diniz e Madu Cardoso Makeup. E as nossas convidadas hoje? Ai, essas convidadas, eu vou te dizer. Eu falei convidadas de propósito, né? No plural. Você já entregou? Já. Elas Eu divido são... tudo com eles. Elas Nem falar que eu são... não posso mentir. Não pode? Negativo. Mas olha, elas são muito queridas. Elas têm muita história para contar. São profissionais da cidade, todo mundo conhece, então vai ficar fácil. Alguma já é reincidente aqui no programa? Exato. E eu tenho a impressão de que ela virá na quarta, na quinta, entendeu? Sim, é prata da casa. É, a outra vai ficar igual. Mas enfim, não queria falar nada. Mas elas estão aqui para falar muito sério sobre um assunto que todas as mulheres deveriam repensar, refletir sobre, que é sobre a nossa autoestima após os 40 anos. Então, eu quero apresentar para vocês, com muito carinho, Karine Carvalho e Marcela Taranto. Olá. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tô muito feliz que você aceitou, Má. Muito feliz, viu, Ká, que você tá aqui de volta. Obrigada. Agora na presença do Clemens, nós temos muitas coisas para falar. E eu fico feliz de vocês terem pensado junto comigo, da gente falar de um assunto que todas as mulheres da nossa idade vão se identificar. Da nossa idade, mais ou menos, né? Não precisa entregar, assim, né? A Marcela é mais nova. Não precisa. Não tão mais deixa nova. quieto. Clemens é mais novo. É bobagem. Porque como é que fica a autoestima de uma mulher aos 40 anos, Ká, quando ela passa pela fase da faculdade, ela tem, no caso de vocês, clínica, marido, filhos. Vamos falar um pouco disso? Acho que isso é um assunto bem importante, né? Pra gente discutir, falar. Isso tem se falado mais ultimamente, né? A gente vê, assim, a mídia falar bastante sobre isso. Então, a gente vê, assim, grandes personalidades, né, da nossa mídia. Por exemplo, Angélica, Ingrid Guimarães, Eliana. Então, são mulheres que estão nessa faixa etária, né, que também passaram por isso, que são casadas, que têm filhos, que são famosas e que também tem toda essa questão voltada com a autoestima, com a questão do pós-40, chegando nos 50, né? E como é que a gente fica na sociedade, né? Como é essa mulher hoje perante uma sociedade? Porque hoje a gente tem uma fertilidade maior de vida, né, de longevidade. A gente consegue trabalhar muito mais tempo, a gente dá conta de muito mais coisas, né? E coisa que, por exemplo, nesse sentido, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, a mulher nessa idade ela já era considerada velha. Idosa. Né? Idosa, né? Ela já hoje não de era mais 40. produtiva, né, para a sociedade. Já era bem escanteada já. Né? Não, mas foi importante, inclusive, que você tenha pontuado, inclusive, pessoas como referência, pessoas que são bem conhecidas, que também estão enfrentando essas crises, elas não estão imunes a esse tipo assim, de questionamento. Eu não vou falar problema, porque não é um problema, é uma situação, tá? E que eu, a partir de um momento, dá um clique, dá um start e fala assim, como é que nós vamos lidar com isso? Qual é a chave? E aí, a medicina está aí, os ideais estão mudando, aquela ideia de inatividade está sendo apagada, porque a mulherada continua Ativa, online. Sim. né? E aí, Má, a mulher tem que dar conta de tudo? Não, né? Pena que a gente descobre isso depois dos 40. Verdade. Eu falo que quando eu cheguei nos meus 40 anos, que fez 2 anos, parece que uma chave virou na minha vida, né? Mas uma chave muito, assim, uma tempestade veio, virou tudo de ponta cabeça. O que você pensou? Mas não foi nem em relação a estou ficando mais velha, vou entrar no outro ciclo. Eu acho que foi uma maturidade que vem gritando. Ela vem uma maturidade. Você já não tolera algumas coisas, você já fica, não aceita outras, e aí você começa a se ver. Parece que chega a esses 40 anos, você começa a se ver. Uma que a conta chega, né? A conta chega pela saúde, né? Você precisou dar conta de tudo até agora. Eu pelo menos sou assim. Eu pensava que eu tinha que ser a Mulher Maravilha. Marcela, deixa eu tirar uma dúvida. Você pegou e citou expressamente a questão
dá os 40 anos. Eu vou perguntar, porque assim, eu tô bem longe dos 40 ainda, mais ou menos uns 20 Temes. anos. Para mais eu não vou falar para não ficar chato no ambiente. Já tá Mas ficando. assim, como você pontuou, tá? E eu tô falando muito sério aqui agora, tá? De acordo com o Pod, você pontuou a questão dos 40. Foi um critério biológico, foi um critério psicológico, foi biopsicológico? Você juntou as duas coisas e falou assim, pronto, é vida nova a partir de agora? Ou você já vinha sofrendo com antecedência nisso aí? Nossa, muito boa, assim, sua pergunta, porque pra mim foi o biológico. O biológico. Foi, etário Má. mesmo. Foi porque eu não tinha isso de, com os 40, até quando eu fui fazer 40 anos, uma festa. Nossa, meus 40 anos. Mas depois desses 40, pra mim a conta chegou na saúde. Na saúde. Pra mim Foi chegou o peso do cansaço? Será? Muitas atividades? Muitas atividades, muitas preocupações. Parece que você já não vai tendo mais aquele pique. Eu sou uma pessoa, vou confessar, sedentária, né? Então agora também, eu sempre fui, né? Vou obrigada a fazer os exercícios, tudo. Mais fujo da academia do que Mas agora tá fico. dançando. Voltei a dançar Conta de para as novo, pessoas que a mulher da nossa né? idade, ela pode fazer o que ela quiser. Ela dança, eu danço jazz, né? Eu faço noção? aula de jazz. Não, eu E tenho. a Isso é maravilhoso. gente é lindo, é um grupo lindo, esse grupo de, né, dessa mulher 30 a mais, vamos dizer assim, Show. né? E é maravilhoso, até festival a gente participa, né? Até os espetáculos a E gente vai com as participa. roupinhas, né? Vai com os toda... figurinos, todos. Todo mundo elegante, todo mundo lindo. Então é muito gostoso. Eu falo que lá é realmente uma terapia. Você joga tudo lá dentro da sala de aula. Então, para mim, chegou essa conta nesse biológico, né? Que foi que um cansaço muito grande e, de repente, você se dá conta que a máquina aqui, porque o corpo é uma máquina, né? A máquina tá dando uma... né, paradinha em algumas coisas e você tem que começar a se cuidar. E aí que você pergunta... A gente conversou, né, Karine? E aí, né? Que Até a gente agora faz? eu corri para todo mundo, para todos, e eu. Muitas vezes me perguntavam, o que você faz para você? Eu odiava essa pergunta, caramba, mas tinha um ódio dessa pergunta. O que você faz para você? Eu falava, eu faço a minha unha. Maravilhosa. Mas você sabe que mas isso- unha não é. Eu falei, unha não é pra... Eu falei assim, mas, ai meu Deus, aí eu ficava me culpando que eu não fazia nada. Falava, nossa, mas eu não vou. Nossa, mas você não vai tomar um café da tarde? Eu falei, mas que horas que eu vou tomar o café da tarde? Que horas eu vou Mas conseguir você vai no um shopping? Mas que horas que eu horáriozinho, vou no um shopping? espacinho? Mas eu vou tudo com essa... Eu tenho 2 filhos, né? Uma menina, a Isabela e o Matheus. Um beijo pra eles. beijo. E eu falava, mas eu não quero ir com eles, né? Eles, mãe. Eu falava, eu faço a minha unha. Eu chego até a dormir na unha. Mas eu acho É que o isso meu é momento. algo E aí o importante. pessoal tinha preconceito até nisso. Tipo, nossa, mas não é o seu momento na unha. Eu falei, agora eu penso, por que não? Eu não tenho que dar conta de todo momento. A minha unha é o meu momento. Exatamente, E é o de meu onde surgiu esse momento. protocolo? Onde está escrito que você tem que fazer isso, assim, se assado em tal horário e com tal pessoa? De onde surgiu esse regramento? Ô, Ká, Então, você pergunta isso para as pacientes? O que você faz por você? Muito. E Ah lá. eu me pergunto. Viu, Você Má? se pergunta. Você Se é pergunta. crítica, né? Consigo própria, né? Porque é isso mesmo, isso que a Marcela está falando. Eu acho que né, a gente está falando dos 40, mas a gente está falando de gerações, né? Então, por exemplo, a geração da minha mãe, uma geração anterior, não tinha isso, né? Então, realmente, é esse papel de que tem que dar conta de tudo. Você tem que dar conta de casa, de marido, de filho. E aí, de repente, as coisas foram mudando, nós saímos só da casa enquanto mulher e a gente foi para o mercado de trabalho, né? E nós fomos para o mercado de trabalho para dar conta do mercado de trabalho. E continuamos tendo que dar conta da casa, dos filhos, da família, da janta, da escola, da lição de casa. da lição de casa. E aonde a gente fica? Tem que dar conta de marido, de filho, de tudo. Esses marmanjos não tem que fazer nada, não? E justamente, né? Então, aí eu Agora faço bateu até... uma dúvida e uma vergonha ao mesmo tempo aqui, tá? Eu acho que assim, ó, a mulher, ela veio para o mercado de trabalho muito, ela assumiu um papel muito importante na sociedade, nessa ajuda financeira dentro da casa, mas o homem veio para dentro da casa, Excelente pergunta. né? Quando que o homem veio para dentro da casa? Né? Então, assim, isso é uma construção de décadas. Né? Então, a nossa geração dos 40 mais, esse homem ainda ele é muito perdido nessa posição. Não se achou ainda, né? Né? Ele vem para casa, ele não vem, ele não ajuda, qual que é a posição dele? Nós, enquanto mulheres, também. Então, assim,
o filho nasce, né? O homem pode dar conta desse filho, ele não pode? Será que é responsabilidade minha? É responsabilidade dele? Não, mas eu tenho que dar, porque eu que sou a mãe. Mas né? existe isso de pensar, você é a mãe, faça, tem isso? Eu acho que da nossa geração teve muito. Teve, né? Mar. As gerações mais Acredito que recentes, eu acho que vem construindo de uma forma diferente. O homem vem mudando essa postura. Né? A gente vai aprendendo, graças a Deus. Né? Eu acho que da nossa geração, eles ajudam, né? Eles sim. Mas ele ainda é cultural que o homem é provedor. Né? Por mais que a mulher também está ali dividindo, está ali para somar, mas ele tem mais essa postura, não é? E isso é cultural. E é cultural, não é questão de Mas da não gente é o que ser ruim, acontece hoje. mas assim, que nem eles ajudam. Eu acho que é a sim, mudança. Porque hoje a mulher, ela participa do orçamento. Ela Sim. divide as despesas. por isso e que eu falei, a mulher tranquilo foi- fazer. Ó, né? vamos fazer uma análise aqui. Teve olha, um avanço no lado da mulherada. Vocês estão ocupando um espaço que já deveria ter sido ocupado há muito mais tempo. Corretamente. Só que pelo outro lado, o meu lado tá engatinhando ainda, né? Mas eu acho que isso é uma construção nossa. Sim. E até uma construção nossa enquanto a nossa questão de mulher. Porque assim, que nem a Marcela comentou, né? Virou a chave. Uhum. Né? Quando vira essa chave, a gente cai na real e fala assim, mas espera aí. Qual foi o momento que eu também solicitei essa ajuda? Que era Sim. isso que a gente conversou muito. E nós falamos Será sobre que- saber pedir o que quer. Será que eu também não assumi demais, achando que eu tinha que dar conta? E de repente, a hora que chega, fala assim, eu tô cansada, eu tô esgotada, né? O corpo muda, né? Porque o corpo nosso feminino, ele vai mudando. É completamente diferente do masculino, né? Então, a gente vê assim, por exemplo, o homem de 40, 50 anos grisalho é charmoso. A Não, mulher de Cleber, 40, sei lá, 50 você se anos encaixa. grisalho não é. Eu tô bem longe disso aí ainda. Eu ainda tenho que pensar nos 40, depois dos 50. Então, mas aí já não é. E o corpo muda, né? Sim. A questão hormonal, né? Metabolismo, então tudo muda. E a gente precisa começar a pensar mais na gente. E aí é que eu acho que a chave vira. Porque se você não se cuida, peraí, para onde que eu vou parar? E aí é que você se liga que de repente você fala assim, mas eu passei a minha vida e não pedi essa ajuda. Não dividi isso em casa. Eu assumi. E agora eu quero cobrar algo. Como é que a gente faz isso? Isso é uma postura de muita responsabilidade enquanto mulher, vocês dizerem isso. Porque assim, é muito fácil jogar a culpa no outro. Você Sim. esquecer de pensar que você... A Marcela me ensinou uma coisa importante na nossa conversa. Saber pedir o que quer. Se você não pede, como é que o outro vai saber? Sim, ele não tem como adivinhar. Eu concordo plenamente com o que a Karine falou, né? Foi sábio. Justamente, a gente não pode colocar a culpa só neles, né? Porque a gente vem dessa cultura, vem desse dessa jeito, cultura. o modo que foi criado, né? Eu vim assim, eu tenho isso de mim, de querer fazer por todos e querer tomar a frente. Não, você não vai conseguir fazer melhor do que eu, né? A gente sempre Não, acha ele vai isso. fazer do mesmo jeito. Só que não é do meu jeito, né? Então, assim, agora, depois das muitas custas, a gente vai aprendendo. E Mas- aí é um choque, eu acho, para a mulher, né? Porque ela Aprender? tem que Se lidar com encaixar? muitos sentimentos, né? Já você tem que lidar com, assim, você tem que desconstruir, né? Algo dentro de você. Você tem que ter muita paciência consigo mesma, né? O marido também. O Então, marido, são dois- o marido é um também tem que ter binômio, né? paciência. São dois lados, né? Tem a necessidade, que precisa de suporte, mas também tem o problema, a dificuldade em saber aceitar exatamente aquilo que está à disposição, não é? Porque às vezes nem tudo aquilo é o correto. Fala assim, bom, eu quero mais, eu posso fazer melhor, só que eu não tenho os braços para fazer. E o cara não está dando conta. Mesmo porque ele nunca precisou fazer. Uhum, Aí, de repente, ele precisa fazer, mas ele não sabe que ele precisa fazer porque você não fala. uhum. Então, como é que fica isso? Mas quando você fala, como seria, por exemplo, Não, dividir uma tarefa, uma função? Eu acho que isso é a construção muito do casal, né? Eu acho que a gente precisa ter essa consciência, que nem todo mundo tem. A terapia ajuda, né, Marcelo? Ajuda. Mas eu acho que é importante isso, é uma construção. É uma construção do casamento, é uma construção do casal, é uma construção da gente, enquanto ser humano, se entender, se autoconhecer e se autovalorizar, né? E uma E de ter construção no essa profissional busca. também, não Também. só nessa parte Também, com certeza. emocional ali, familiar, com o Os afazeres companheiro, domésticos, tudo né? ali, mas até no profissional, né? Muito. Porque no profissional também essa chave vira
de uma forma espetacular. Da né? gente Com E colocar a relacionamento paciência com fica as assim, ó. pessoas. A paciência fica assim, ó. Fica por um... Tudo que você não quer mais. Não serve pra mim. Não, esse daqui eu não quero mais. Eu ia comentar, acho que só pra gente, pra eu não perder o meu fio da meada, né? Mas quando a gente fala que é cultural, se a gente pensar, por exemplo, assim, ó, né, na construção dos nossos antepassados mesmo, longínquos, né? Quando a gente fala lá do tempo das cavernas, vamos pensar assim, que eu acho que isso é interessante porque está no nosso gene, né? Qual que era a função do homem? Era sair para caçar. Ele precisava sair e caçar para trazer a caça para dentro da caverna. E qual que era a função da mulher? Era cuidar dessa caverna, né, dos filhos ali e de colheitas, porque era a responsabilidade, né, culturalmente, historicamente, de colher as coisas. Então, nós temos isso na nossa genética de antepassado. Se a gente pegar, por exemplo, assim, os indígenas, né, na nossa, vamos falar assim, na nossa popularidade, né, que eu não sou especialista, mas do que a gente aprende de história, não é a mesma coisa. Os homens, eles saem para caça, eles saem para guerra, eles saem para luta, para defesa, né? A mulher, ela fica na construção da tribo, da criação dos filhos, da cultura, da comida, do gerenciamento. E ainda existe isso. Exatamente. Então, Né? olha como é cultural. Ainda tem isso. Né? Marta? Então, isso Sim. é muito cultura. Então, a gente vem realmente brigando contra essa cultura. E eu acho que a gente tem crescido muito, né? É um desenvolvimento lento, mas importante. Então, se a gente pega, por exemplo, a geração dos 30, já é uma outra cabeça, completamente diferente da nossa. Né? Então, assim, os casais são diferentes, eles dividem mais, né, as tarefas dentro de casa. Já é uma outra, Os um outro maridos olhar. são mais colaborativos, né? Sim, de uma forma geral, sim. Né? A gente está falando de uma forma geral, né? É que a gente acaba vendo nessa geração tarefas que eram só para as mães, de repente, né? De repente, assim, que era mais comum, você vê um exemplo, levar numa festa de aniversário o filho. Normalmente né? era a mãe que levava. Geralmente era a mãe. Hoje você já encontra muito misto. Né? Então, você até às vezes dá um choque, né? Quem não está acostumado. Nossa, tem vários pais, né? E várias mães. Então, isso quando que a gente ia ver na nossa época? Né? Então, tá mudando. Isso é muito bom. Mas uma pergunta aqui que me ocorreu. Essa geração de mulheres que foram buscando o seu espaço, não foram longe demais? Porque elas quiseram tanto, que chega em algum momento que não dão conta de tudo que conquistaram. Porque aí vão depois reclamar que o homem não abre mais a porta do carro. Não tem mais homens que convidam para jantar e pagam toda a conta. Ai, que triste isso, né? Não é? Isso é triste. Porque é tão elegante. Mas eu acho que é justamente isso. A gente tem que... Por isso que é bacana essa conversa, porque assim, ou a mulher se coloca numa posição que ela tem que ser a mega empresária, multinacional, dona, CEO, e aí ela esquece o lado materno. Ela tem que deixar de lado o lado família, porque ela tem que dar conta dessa empresa, ela tem que se colocar numa... A gente já falou muito sobre isso, Sim. né, Jace? Sim. De se colocar, por exemplo, num mercado que é extremamente masculino e de ter que assumir essa postura para dar conta, para mostrar que dá conta daquilo. Só que daí ela tem que abrir mão de um outro lado, muitas vezes. Né? E será que a gente precisa abrir mão? Será, Né? Marcela, que precisa? Será que a gente tem que dar conta de tudo, Não. de ter que ser Não. essa CEO, Não. e de ter que ser a mega mãe? Né? Quais são as escolhas que a gente faz? Quem é o nosso parceiro que vai contribuir para essa caminhada? Porque se eu tô lá no topo, sendo uma mega empresária, dando conta de tudo, eu também preciso ter um parceiro que vai me dar suporte em casa. Né? Se eu tenho um marido, por exemplo, que está lá mega no topo, sendo super bem sucedido na parte profissional, eu também tenho uma mulher que dá suporte para ele de uma outra ponta. Né? Então, por isso que eu acho que é muito uma construção do casal e uma construção dessa nova geração, né, que está vindo. Quer ver? Segura Sim. essa aqui. O que você acha disso? Eu acho exatamente o que ela falou. E essa construção, que a Karine acabou de dizer, ela é pautada exclusivamente no diálogo. Casais que não se conversam, casais que não se Perfeito. falam, né? Eles tendem a falir. E essa parceria, ela falou assim, mulheres ocupando espaços no ramo profissional, se desenvolvendo. O lado feminino dela está se perdendo? Ele está esfarelando? Acontece. E o masculino, Sim. ele está também se tornando fraco? Porque assim, a masculinidade fraca também não é Isso. bem-vinda.
Porque avanços Isso. dependem dessa masculinidade, assim Sim. como da feminilidade. Mulheres são muito, muito mais precisas, só que eventualmente precisa do vigor masculino. Eu acho que são dois lados que se completam, mas se não houver diálogo para isso e essa Exatamente. cooperação, porque também eu identifico um outro lado negativo. A competição, às vezes, ela não é positiva. Exatamente. Ela é Não é negativa. sadia, né? Ela começa exatamente assim, um cabo de guerra, e as pessoas começam a medir força dentro de casa. Dentro de Coisa que casa. antigamente não tinha, mas o nível de maturidade, se ele for ótimo, excelente, eles avançarem juntos. Qual que é a Só vis- tem a crescer, Qual né? que é a identidade de relacionamento? Eu vou só fechar isso aqui porque eu preciso passar a palavra para vocês. Não são duas pessoas olhando uma para o outro, mas são os dois olhando na mesma direção. Nesse teor de relacionamento, tem de ser salutar. E eles vão crescer juntos. E esse teor de certeza. relacionamento não precisa necessariamente ser um relacionamento amoroso, marido e mulher, namorado. A gente, por exemplo, sócios, Sim. nós conversamos todas as direções que a gente vai dar para o que a gente vai fazer. Tem que ter isso. E aí eu fico imaginando, porque eu não estou casada, mas vocês que estão dentro de uma relação amorosa, casadas, com filho, tem esse diálogo dentro de casa? Essa direção para onde vamos? Tem. Se a gente não tiver, não consegue. Não consegue, né, caminhar Marcela? juntos, não consegue caminhar junto, não consegue criar os filhos, educar os filhos, né? Você tem que estar ali junto com o parceiro, você tem que estar dividindo tudo, senão não consegue. Ainda mais em relação aos filhos, né, Karine? Muito. Porque hoje o que nós estamos vivendo tá muito difícil. Né? Essa Muito modernidade difícil. está muito ali aflorada para todos os lados, para quem quiser, para as crianças, é muito rápido, né? As informações chegam muito rápido e você tem que estar ali, né? É um desafio. Você tem que estar ali com o seu companheiro e para educar essa criança. Vamos mandar um beijo né? pro Thiago. Um beijo, Ti. Manda um beijo, Ti. Um beijo. Ti já esteve com a gente aqui, um Já. amor. E eu admiro muito as mães solos e às vezes os pais solos, porque também cresceu os pais solos, né? Eu admiro muito, porque nós, graças a Deus, temos o privilégio de dividir, né? Agora tem as mães solos, os pais solos que têm esse desafio Exatamente. enorme sozinho de caminhar, né? Então eu fico imaginando uma mãe solo, né, nessa idade, igual a gente está falando, nessa que chega nessa maturidade e a cabeça dela como não deve ser, né? De prover a casa sozinha, de dar conta da educação dos filhos, né? E tá ali tudo sozinha. De se sentir bem, de ter que ter uma autoestima lá em cima. Tem que de dar que conta tá de bem, tudo, tem que ser dar- linda, tem que ser magra, né, Karine? Então, Tem que ser feliz. Tem que ser feliz. E o Rodrigo é bonzinho em casa? Eu não posso falar mal dele, né? Jazz? Manda um beijo pra Vou ele, mandar um então. beijo. Manda um beijo pro Meu Rodrigo. amor. Se eu falar mal dele, como é que vai fazer? Não Jazz? dá, gente, pode, não faz né? isso. Não. Mas, gente, é isso. Dentro de casa, a gente acaba construindo essa questão de crescimento. Mas eu acho e que é passa isso, para as crianças, né? Mas eu acho que isso que vocês estão colocando, a questão do diálogo, né? Eu fiquei brincando aqui com o Rodrigo, ele me mata. Mas eu acho que assim, a gente precisa conversar, né? Que nem a Marcela comentou, né? Se não tiver esse diálogo, não acaba o casamento. É um casamento falido, né? Por quê? Porque realmente os desafios são muitos. A gente chega nessa conta, né? Dessa virada da maturidade. Se eu não sentar e chegar pro Rodrigo e falar, não tá dando, né? Olha, eu preciso da sua ajuda. Preciso que você me ajude nisso, tá dando BO naquilo, né? E se eu não conseguir ouvir ele também, quando ele chegar para mim e falar, ó, hoje também foi pesado, hoje também não deu, como é que a gente consegue fazer toda essa construção, Se essa não for uma via caminhada? de mão dupla, não vai funcionar. Não nunca mesmo, vai. né? porque pro Né? homem Não também dá. chega essa conta. Sim. Chega de chega uma pe- forma diferente. Mas eu acho né? que quando chega diferente. É. Só que ele não transparece. Ele tem aquela postura, aquela casca firme. Só que quando chega, né, bate aquele desespero. E Eu aí a vejo gente tá ali, muito né, isso para fazer de- isso. né? Mas assim, olha, no vamos dia a entender dia, isso. A conta chega? Chega para todo mundo. E ela chega devagar? Porque os homens... Eu acho que é um processo silencioso. Realmente é um processo silencioso. E quando você se dá conta, se você não for muito atento, você toma um susto quando de repente a coisa cai no teu colo. Sim. E é o que ela falou. Quando você sente que você não tem condições de avançar, a sensação de potência ela é bem dolorosa. Eu acho né? que mais E se mais você não do que tiver a uma mulher. parceira dentro de casa, né, um companheiro tal, para fazer isso, aí você tá ferrado. Sim. Você tá ferrado. Porque é o que a Ká falou.
você está com todos esses BOs, numa geração atual, com tanta informação circulando, o nível de dificuldade de tocar a parte profissional, de lidar com crianças super informadas hoje em dia, que antigamente você conseguia fazer o filtro porta para fora de casa. Você exatamente sabia o que entrava, você tinha a chave do cofre. Hoje não. Hoje não. Um filho dentro de um quarto, ele tem acesso ao mundo, independente do que você quiser que ele saiba ou não. Exatamente. Né? Se você não tiver uma parceria e uma coisa assim que eu sempre admirei nos meus pais, né? Por exemplo, posso falar que foi uma coisa assim, eu tive uma criação muito boa, muito dura, mas muito correta. Um não pode desautorizar o outro. Porque isso aí Perfeito. gera uma crise de autoridade nos filhos. Fala assim, peraí, eu quero uma coisa, eu sei quem é o mole, sei quem é o duro, eu vou direto no mole. Ou, ali eu não posso porque é que eu vou me ferrar. Então a pessoa já sabe exatamente o que tem que fazer. Sim. Mas ô Clemens, eu acho que isso, assim, você falou exatamente. É assim, ó, isso é a parceria. Sim, Isso é a parceria. Porque se eu tenho no meu marido, se eu tenho na minha mulher a parceira e o parceiro, Sim. eu não preciso competir, como você tinha falado Perfeito. antes. perfeito. Né? E os filhos entendem isso. Uhum. Né? Então, a fala dentro de casa, ela tem que ser única. E a parceria é tão forte que bastam eles só se olharem, né? Justamente. Não precisa nem abrir a Né? boca, Não não precisa nem precisa nem- verbalizar nada, né? Não precisa. E os filhos entendem isso. Né? Criar Perfeitamente. filho não é fácil. Né? Você ser mãe, nessa questão dos 40, Aham. né? Você tendo que sair para trabalhar, né? E gerenciar tudo isso, não é fácil. Mas a parceria estabelece isso. Então, quando você fala da comunicação, que casal que se conversa, ele constrói, mas sim, mesmo que tenha problema, porque todo Sim. mundo tem problema. Né? Todo casamento Com tem certeza. problema. Né? É mentira quem fala assim, eu vivo uma vida de 20 anos de casado, feliz, nunca tive problema. É porque alguém está se calando. Certamente. Né? Então, assim, quando existe o problema, vai ter briga? Vai. Vai ter discussão? Vai ter discussão. Mas vai chegar em algum lugar? Um vai olhar para o outro e vai ter essa conversa? A gente constrói. Sim. Entendeu? A gente derrapa, mas a gente chega lá. Não, derrapa, exatamente. Você vai trocar o Né? pneu com o carro em movimento. Você não pode deixar ele parar. Exatamente, né? E aí a gente dá conta. E aí a gente dá conta depois dos 40. Porque a gente aprende a dividir, Aprende a pedir. aprende a pedir, Isso, Má. aprende a ouvir, aprende a ser ouvida, porque eu acho que tem Com isso também. certeza. É difícil Né? pedir? Para as duas, é difícil pedir? Pra mim foi muito difícil. Foi? Cá? Eu sou um pouco fora da casinha, né? Eu não posso me colocar muito como exemplo. A carinha né? é muito Não, evoluída. legal. Que a gente vê os Ela dois é muito extremos, né? evoluída. Uma que foi e a outra que, vamos lá. Eu sou daquela que eu prefiro fazer do que eu ficar. Já vou e já faço. Não, já. eu Então, peço. Não tenho vergonha nenhuma Não, de pedir. Tem uma engraçada. Conta assim, ó. Você faz isso ou você faz aquilo? Conta um. Não, Exemplo bobo, assim. Eu vou contar um exemplo, então, de quanto as crianças nasceram, porque eu tenho filhos gêmeos, né? Eles estão com 13 anos agora, estão adolescentes. Mas, por exemplo, quando eles nasceram, não tinha muita alternativa, né? Éramos eu e o meu marido, né? E Rodrigo. E era assim, tipo, você quer dar mamadeira ou você quer lavar a louça? Né? Porque Você pode escolher. não dava para fazer tudo, entendeu? Então, por isso que eu falo que eu acho que eu tive que fazer, né? E ele teve que me Acontecer. acompanhar nesse sentido. Não dava para ele falar assim, não, né? Toca o barco aí, minha filha. Não dava, entendeu? É porque eram 2, né? Então, a única escolha que ele tinha era qual filho que ele ia pegar, entendeu? Mas ele tinha que pegar, né? E do mesmo jeito a gente teve que se entender, porque imagina, né? Recém-casado, né? Aquela coisa toda super gostosa, os dois trabalhando fora, super independentes, cada um com a sua vida e unindo essa vida, e de repente chegar 2 de uma vez, né? Para 2, porque a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Como é que a gente se vira com E que com você duas levou um criaturas? tempo pra assimilar que eram gêmeos, né? Muito! Foi entendeu? muito complicado pra ela, Clemens. Nossa. Muito, né? Porque assim, é uma mudança, né? Uhum. Então assim, eu não tinha que dar satisfação pra ninguém, eu era independente, eu tinha minha vida, eu chegava em casa, o meu marido chegava em casa, a gente comia, jantava, fazia as nossas coisas, né? E aí de repente eu tenho 2 pra cuidar, né? E eu tenho que dar 2 banho, como é que eu faço isso? Papinha, né? Então assim, a teoria é linda, a prática não é. Então né? você já chegou e falou assim, ou aprenda a pedir ou eu vou me lascar Oh, mesmo, né? exatamente. E depois da resposta da Marcela, Né? eu vou puxar a palavra para mim, porque eu tenho um exemplo para contar. Manda. Ô, Má, e você? Porque as crianças têm uma diferença de idade. Tem. A Bela tem 11, né? E o Matheus tem 5. 5. O Thiago sempre
me ajudou, mas era difícil, porque na época eu não pedia. Eu sempre fazia mais, sempre fui mais pra frente. Como ele diz, né? A gente nem sabe, eu acordava de madrugada, ai meu Deus, o que eu faço? Será que eu respiro, mexo? Será que é pra mim dar mamadeira? Será que é pra mim não dar? Ou eu vou dormir? Se eu dormir, eu vou levar bronca. Se eu acordar, eu vou levar talvez bronca. não seja a minha vez. Então, pra mim foi foi diferente, né? Porque ela é muito evoluída. Não, eu acho que é a E necessidade. eu estou evoluindo agora, graças a Deus. Carinho É a bem chipada, né? necessidade. Eu acho que foi a necessidade. Mas essa fase aí das crianças é bem punk. Então, nós dois tivemos que aprender. Sim. Né? Nós dois tivemos que aprender a lidar com uma situação extremamente nova, né? E fortaleceu a gente, vocês, né? e a gente aprende até hoje, porque agora a gente tem 2 adolescentes, é um casal. Então, assim, eles são completamente diferentes. É, e a Luiz gente e o Murilo. continua aprendendo, né? Bacana. Um beijo. A fase tá mais 2 difícil. figurinhas. Não, né? cada hora, assim, é praticamente um jogo de videogame, né? Cada Com hora vai passando de certeza. fase e é um chefão pior que o outro, né? E a gente tem que se entender enquanto mulher nisso, Sim. né? Não Então, deixar assim, a peteca cair, né? não deixar... Exatamente. Né? Não se Não se descuidar. cobrar tanto. Não se cobrar tanto. Né? Né? Esses dias eu levei o Matheus, esqueci, levei ele, mas esqueci a mochila. Não, mas foi só Só mochila. que ainda Se eu bem que contar não a foi história que a minha ele, mãe me esqueceu né? da escola uma vez, foi terrível. Depois eu conto, não vem ao pódio. Então, É melhor esquecer a mochila do que a criança. Exatamente. Ah, não, isso já Então, não tô. Ela só Tá lembrou vendo? na hora que ela Olha tava dando aí. banho nos outros 2. Começou a contar os filhos na banheira. Peraí, 1, 2, tá faltando alguma coisa. Ah, tá na escola. Isso horas, já tinha mosca voando na minha cabeça. Foi nesses termos. Oh, meu Deus. Mas conta uma coisa pra gente. Essa distância dos dois, 11 com 6, como é que foi quando a Bela nasceu, aprendeu tudo direitinho? Aí quando o Matheus chegou, como é que você dividia a atenção? E aí tinha ciúme? Como é que você tinha que fazer? Era o Thiago que ficava com um? Era você que ficava com a Bela? Como é que era? Eu falo que eu acho Foi que difícil? todo mundo acaba falando, né? Ter 2 filhos perto é melhor, cria-se junto, eu acho que é verdade. É verdade? Eu acredito que é um pouco melhor. No meu caso, agora tem 2, o tempo é de 5 anos e meio, né? Quase 6 anos. E menino e menina, né? Mundos totalmente diferentes. Né? Menina sempre independente desde cedo, pequenininha, tal, faz as coisas. E o menino totalmente grudado na mãe e totalmente dependente, né? E aí a gente lidou com isso também de ciúmes, tudo. O Thiago é muito parceiro da Isabela, né? Então a Isabela é super aventureira igual ele. Então eles sempre se deram também muito bem nisso. Então ele sempre me ajudou nessa questão de estar junto com ela. Quando ele, né, o Matheus precisava. Tem até uma situação que aconteceu quando eu cheguei do hospital com o Matheus e você chega meio, né, atordoada, né? Porque não vem falar que não dá um pânico na mulher, aquela carga hormonal que você fica fora do ar. Eu, pelo menos, né, fiquei fora do ar. E aí, Isabela ali, não sei o quê, brincando, e o Matheus já chorando. E você olha para tudo aquilo e fala, meu Deus, como aumentou, né? E aí, de repente, a Isabela e o Matheus brincando. E a Isabela e o Thiago brincando, o Thiago sem querer deu uma cotovelada, não lembro agora o que foi, bem no dente, que ela tava mole, mas foi um show. E caiu. Foi uma coisa que me marcou tanto. Caiu, ele arrancou, o pai dentista arrancou o dente da menina. Arrancou o dente da menina, mas assim, na brincadeira. Mas aquilo que eu falei, eu tava ali toda confusa, que tinha acabado de chegar, mas me esfriou tanto a espinha, eu senti um gelo, gente, porque parece que você cai na real, tipo, meu Deus, agora eu tenho que acudir os 2, porque é a mãe, né, que grita, né, e a menina chorando, o outro chorando no colo, então você leva um choque, né, que tem coisas que é só a mãe, infelizmente, tem hora que acaba sendo, né, mas a gente conseguiu lidar com os 2, pelo ser muito parceiro. Assim, você falando, eu tô aqui pensando, né, olha pra você ver como que, só no seu relato ali, o quanto que a gente pega né, dessa questão mesmo dessa evolução. Então, olha só. Menina é diferente de menino. Gente. Ela está me analisando. Ela faz isso com a gente. É complicado, viu? Nós estamos na área dela, né? Companhia da Karine é complicado. Ai, meu Tô Deus. cuidando até a minha postura Põe medo, aqui. não.
Mas, por exemplo, né? E isso que você falou é verdade. Então, assim, a menina já nasce, ela já é mais independente, ela já vai buscar as coisas sozinha. O menino é mais dependente. Quer dizer, eu tenho gêmeos, eu vivo isso todo dia, né? Para mim é muito real, assim, é muito claro essa diferença. E é isso mesmo, né? Então, a mulher, ela já assume mais. E em casa isso é claro. Porque, tipo, a Luísa manda, né? Eu falo que se bobear, ele obedece mais a irmã do que a mãe, né? Do que o pai. Porque tem isso mesmo, né? E aí, quando você chega e fala desse momento, né? Eu ia te perguntar isso, por exemplo, se você não pudesse, não tivesse ali, ele não ia dar conta enquanto pai? Ele ia. Né? E por que a gente se cobre e fala, eu tenho que assumir, tenho que fazer? Então, olha para você ver o quanto que a gente se coloca nessa postura, né? E aí, você me fez lembrar uma outra questão, por exemplo. Quando as crianças eram pequenas, né? Eu tinha minha mãe ainda e eu normalmente saía com ela, ia levá-la para o mercado, fazer compra. E normalmente as crianças ficavam com o pai, né? E aí eu chegava lá para pegar, ela falava assim, cadê as crianças? Eu falava, tá com o pai. Ela, mas você vai deixar com ele? Mas como é que ele vai fazer? Eu falei, não, você pode ficar cegado que morrer ninguém vai. Entendeu? No máximo vai ficar sem trocar uma fralda, né? No máximo eu vou chegar lá, vai ter que dar uma mamadeira, mas não vai morrer. Entendeu? Ele é pai, ele vai saber cuidar. Não, será que ele vai dar conta dos dois? Falei, uai, eu dou? Por que ele não dá? Né? Então, por isso que eu falo que eu acho que às vezes eu sou meio fora da casinha, porque eu sempre coloquei, fiz essa divisão com ele, né? É lógico que, assim, por exemplo, se ele saía para trabalhar, eu ficava com os dois. Mas teve vários momentos que eu também saí para trabalhar ou para estudar e ele também ficou com os dois. E tá todo mundo vivo. Fazia pós fora da cidade, né? Era uma vida corrida também. Você também fez isso, né, Mar? Também, sempre. Porque pra gente sempre dar vida corrida, muito, né? estuda muito. E pra gente dar conta, a gente precisa ter o parceiro que dá suporte em casa, né? Então, eu acho que é isso. Precisa ter uma rede de apoio, né? Em algum momento, vocês tiveram um período de descuido, sabe? Deixar o autocuidado de lado? Aconteceu com vocês isso? Tipo, olha, eu não quero saber de mais nada, eu não vou me arrumar, eu vou sair assim mesmo, enfio um chinelo e vai. Teve isso? Sim. Sim. Com eu certeza. acho que, né? Com Vários certeza. períodos? Para mim, sim. Uma montanha-russa. Vários períodos. Tem períodos que estava legal, tem períodos que, não cansei, tenho muita coisa para dar conta, então eu vou cuidar de todo mundo que está aqui e esquece. Depois você cai naquela real, toma um choque, de repente acontece alguma coisa, saúde, alguma coisa assim, daí você volta. E é o que eu falo, né? A gente estava falando, nessa idade, de novo, voltando lá nos 40, a gente tem muitos relatos, né? Como a Karine também cuida de pacientes, eu também tenho pacientes, né, ali, que a gente está sempre conversando com as pessoas, e a maioria das mulheres tem esse relato de puxa vida, eu preciso agora me cuidar, puxa vida, nossa, eu tô tão acabada, eu tô tão cansada, e isso é muito evidente, né? Que a mulher tem mais essa necessidade dessa autoestima melhorar, nem se for com uma palavra, né? A gente conversa muito, eu converso muito com as pacientes, então às vezes uma palavra, dividir isso que a gente está fazendo, trocar experiências, né? É tão gostoso você trocar experiências, né, com outras pessoas e dizer assim, tipo, nossa, não sou só eu, né? E outra coisa, eu me lembro de uma situação sua, de você cuidar dos dentes de uma paciente e carinhosamente dizer para ela que podia fazer algo mais. E a alegria dela foi tão grande, mas como assim? Nessa idade? Lembra disso? Isso é tão lindo. Eu cheguei lá no consultório, estava falando com ela, e aí ela me contou que tinha acabado de sair uma pessoa dali, que ela estava feliz, porque ela sugeriu uma outra coisa, e algo que a pessoa não tinha imaginado. Posso falar o que é ou não? Sim. Ela estava cuidando dos dentes. E aí, era uma pessoa com a pele bem enrugadinha e tal. Ela falou assim, por que a gente não põe um botox aqui? Aí a mulher falou assim, mas assim, mas eu posso, mas eu posso, eu? Ela não se permite, né? Eu acho tão, o que eu vejo, né, o que eu ouço, e que assim, a gente não se permite, né? É tão triste isso, né? A gente não se achar merecedora, não se achar que merece ser cuidada, ou alguém cuidar, ou a gente, de repente, até investir um dinheiro,
né, num tratamento de beleza que vai ser, talvez não vai dar nem resultado. Mas é o seu momento. Sim. Então, às vezes, a gente não se permite a isso. Muitas pessoas não se permitem. E agora ficou pior, eu acredito, em algumas situações, com as redes sociais. Porque rede social é o que eu tudo falo é para perfeito. todo mundo. É perfeito, é lindo, é o casamento Todo mundo- perfeito, são os filhos maravilhosos. Todo mundo é lindo. Tudo é Né? família Doriana. Ninguém tem boleto para pagar. Todos vão viajar. Você se sente a pior pessoa do mundo no feriado que você está em casa. Então, isso piorou muito a saúde mental das pessoas, das mulheres, o emocional. Isso prejudicou muito. Eu chego a conversar com algumas pessoas e falando, mas você viu aquilo? Eu falei, você acredita naquilo? Não é assim, você também pode. Então, acho que a palavra também até de conforto, sabe? Isso é psicologia também, na medicina não, na odontologia. Com né? certeza. Nós Você somos tá um ali- pouquinho, né? O pessoal ali senta na cadeira, abre a boca, mas parece um divã, né? Então... Mas eu acho que isso é tão importante, porque assim, Muito. o fato de você ir cuidar, né, que nem você falou, do dente, provavelmente é uma necessidade, né? Sim. Então eu vou porque eu preciso. E aí, de repente, você chega lá e você vê que você pode mais um pouco. Mas o mais né, interessante- se cuidar, se valorizar, se entender enquanto uma pessoa que, poxa vida, não, eu apesar da minha idade, né? Olha que feio de falar isso, né? Apesar da minha idade. Não! Né, a gente pode e deve sempre, né? Isso é uma baita frase protocolar e chavão Não que remete é? assim ao negativismo, né? As três, eu estou observando as três falando e vocês estão se complementando, né? Mas vou puxar um gancho que você soltou. Os compromissos, os deveres familiares, que na sua grande maioria, esmagadora maioria, está recaindo em cima da mulherada, tá? Aí, de repente, ela tem um clique, tem um efeito cliquete, ela se liga e fala assim, mas eu preciso me cuidar. E se a gente desse uma carga de valor, ela olhasse, assim como você falou para sua paciente, mas vamos fazer um botox, ao invés dela olhar, ela tivesse, assim, uma injeção de autoestima e falasse assim, não, mas eu quero me cuidar. Eu quero fazer isso. Eu mereço isso. Não seria uma visão um pouco mais solar da situação que ela está incluída? Inclusive, para ela botar o pé para fora daquele ciclone? Assim, é perfeito isso. O problema é conseguir chegar nisso. Porque para você conseguir chegar nisso, você tem que ter um autoconhecimento muito grande, Perfeito. né, de entender que você pode, que você deve, que você é uma pessoa, independente dos seus problemas e das suas questões. Você merece aquilo no sentido de pessoa. Não é de auto-merecimento, assim, porque meritocracia, não é isso. Mas que você precisa se cuidar. E eu acho que, assim, essa conta chega, a gente estava falando disso, desse olhar para se cuidar, e eu acho que a Marcela vai me entender. Principalmente quando a gente pensa nos filhos. Então, por exemplo, assim, nossa, eu preciso me cuidar, porque se eu não me cuidar, eu posso ter um problema de saúde. Quem vai me cuidar dos meus filhos se acontecer alguma coisa comigo? Isso dá um clique muito grande, por exemplo. A chavinha dos 40? Pode ser. Eu Isso acho que pode é ser. uma das entendeu? coisas. É um dos Dos fatores, dos fatores. entendeu? Porque assim, se você chega num ponto que você não se cuida mais, que como a Marcela falou, a questão assim, da doença, de você começar a adoecer, de você não estar bem, você não tem mais energia, você não tem mais energia da vitalidade dos seus 20, dos seus 30. Então, se você não se cuidar, não for fazer uma academia, não for fazer algo que você gosta, Lá vai. não ter uma saúde mental legal, entender que, poxa vida, eu vou lá, eu posso fazer um botox, eu posso fazer alguma coisa para melhorar, posso ir lá comprar uma roupa nova para mim, né? Então, e às vezes isso a gente deixa de lado. Isso é o se descuidar da mulher. Né? Então, assim, ela compra para o filho, ela compra para o marido, ela compra para casa, ela vai fazer para o trabalho dela e para ela, às vezes, ela não faz. Eu Né? vou fazer uma pergunta, mas vou usar você de exemplo, eu posso? À vontade. Obrigada. O Clemens é alguém muito solar. Ele pensa muito positivo. As colocações dele são sempre: vai resolver, já deu certo, tá tudo bem, pode fazer. Você faz as coisas, ele é muito grato. Então, Como é que é assim. a frase mesmo? O copo? E o copo. Explica você essa parte. Não, O eu que vou ele deixar mais para você, fala porque pra você mim? gosta dessa frase. Inclusive, foi até usada por um outro convidado numa outra oportunidade aqui. Ele fala sempre do copo meio cheio, meio, sabe, do copo Meio vazio. Porque ele sempre me dá uma bronca. Escuta, para com esse estresse louco, para com essa correria. Mas eu falo para ele, você não sabe o tamanho da minha responsabilidade do lado de cá para deixar tudo pronto. Mas independente disso, o que ele é, que eu quero perguntar para vocês. Ele tem um aspecto
muito positivo em todas as questões. Todas, tá? Ele lê muito. E ele faz postagens e manda para mim coisas inacreditáveis. Eu uso aquilo a meu favor. Ele me manda trechos, vídeos, coisas. Tudo é para elevar, sabe? A alma, a autoestima, sabe? Profissionalmente, a gente fala muito de profissão, porque esse é o nosso lance, né? A gente, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Você acha que tudo isso, Ká, se dá por conta de ter uma autoestima, de ter sido bem criado, ou ele desenvolveu isso nele mesmo? Porque como que pode ser desse jeito? Ah, vou correr. Ah, vou andar de bicicleta. Ah, vou viajar, vou fazer não sei o quê. Tá tudo bem sempre. Quando tem problema, ele fica quieto. Ele fica quieto. E aí eu fico cutucando. Sabe o que ele fala pra mim? Posso pedir o cartão do terapeuta dele? Ele é uma pessoa sábia. Mas É mas desse eu acho jeito. que Eu não isso é tô elogiando, eu não tô autoconhecimento, elogiando. Eu tô entendeu? constatando e tô Eu dizendo tô- pra vocês conhecerem. Até você que tá em casa, que não tem convivência com ele ainda, porque vira uma convivência agora não pôde. Ele é exatamente isso. E quando tá bravo, indisposto ou qualquer coisinha, fica quieto. Nada. Aí eu vou e pergunto, tudo bem? Você quer que eu invente alguma coisa? Entendeu? A cara dele. Mas eu tô brincando, né? É a falando do- estima dele? É a criação? É o quê? Porque eu acho chega que nessa é um idade pouco de super tudo, bem. né? Eu acho que a gente o ser humano, né? A gente não tem uma pessoa igual a outra, né? A gente nós crescemos, nós somos fruto daquilo que a gente vive, né? Então tem a questão familiar, tem a questão da educação, tem a questão do que a nossa vida nos leva, né? Das nossas escolhas. Né? Então, acho que o autoconhecimento, né? A gente se conhecer, a gente saber quando a gente tem que ficar quieto, quando a gente pode falar. A gratidão, a gente fala muito sobre gratidão hoje. É lógico que isso tudo influencia. Né? Uma pessoa... E olha, aonde que eu estava vendo? Sobre justamente essa questão do ser grato. Né? Se você... tudo é ruim. Tudo é para o meio copo vazio, né? Então tá sempre ruim, tá sempre para baixo, nada dá certo, nada tá bom. Você só vai atrair coisas ruins para você. É o que ele fala. Né? Se você fala, olha, tá bom, aconteceu isso, mas vamos ver o que a gente pode fazer? Né? Eu falo muito assim, ó, que não tem problema sem solução. Né? Se tem problema, a solução existe. A gente precisa muitas vezes parar, respirar, entender o que aconteceu para a gente saber para onde a gente vai. Né? Então, essa busca, isso é uma construção. É que, às vezes, a gente não para pensar nisso e a gente não se dá a oportunidade desse autoconhecimento. Né? De parar e respirar. A gente só vive. No automático. Né? No né? automático. A gente né? não se permite. Não se permite, exatamente. Então, quando você se permite, talvez, eu acho que o Clemensen é feliz nisso, de se permitir, né? Você tem uma construção muito boa. Então, assim, tem as escolhas, né? E quando a gente tem a ideia, né, quando a gente tem a consciência de que eu posso fazer escolhas, independente dessa escolha, eu tenho a rédea na minha mão. Eu não jogo isso para o outro. Né? Então, por exemplo, se eu estou num casamento, né, a gente está falando aqui dessa construção, né, a escolha também é minha de assumir tudo ou de dividir isso com o meu parceiro. Né? Então, é uma escolha. Ou de não querer continuar. Ou né? de não querer Como muitas continuar. pessoas fazem. Né? Mas assim, é uma escolha. Eu posso me arrepender da minha escolha? Pode. Eu posso voltar atrás? Pode. Né? Não é nada é para sempre. Então, acho que parar, pensar, refletir, entender, isso que a gente está fazendo aqui é uma construção muito nova. Não, isso está muito rico. Né? De Essa É um tudo, conversa tá aprendizado muito muito- grande. Não tá? né? De tudo, é de vida, né? É de vida. E para os homens, existe essa fase quando você se deixa? Quando você fala, eu não quero saber disso, eu não quero me cuidar. Existe fase para homens? Porque muitos homens são desleixados por natureza, a gente sabe. Isso é fato. Mas e um homem como você, por exemplo? Existe aquela fase, estou cansado, estou estressado, não vou cuidar de mim. E passa um tempo, existe isso? Olha, eu acho que eu vou um pouquinho mais longe. Eu não digo que diz respeito só ao homem ou à mulher. Nós estamos falando de seres humanos. Sim. E seres humanos, eles possuem fases, eles possuem momentos. A mesma pessoa que eu sou hoje, eu não era 5 anos atrás, eu não era 10 anos atrás. Cada ciclo, eu não vou saber precisar, Claro. no período assim de 5 anos, 10, 15, se é um ciclo que vai se fechando assim num período correto. Não. Mas cada vez eu estou me conhecendo mais. E só para fechar o seu raciocínio para mim, foi completo. A gente é fruto de um plexo de complexidades, assim, um plexo de variedades familiares, pessoais, ambientais. E a maioria dos problemas, a maioria, tá? Eu não vou ser inocente de falar que todos eles têm solução, mas aquilo que não tem solução resolvida está.
E isso é uma verdade. E é uma Por que solução, você vai né? se preocupar com aquilo que realmente a solução já se apresenta e já se coloca? Deixa seguir. Vai se ocupar com outras coisas, porque você não tem um problema só na vida. Você não tem só um problema familiar. O seu trabalho também está reclamando da tua Exato. atenção. Sim, Né? sim. A tua saúde, ao todo tempo, está reclamando da sua atenção. Temos que Então, aprender a deixar mais leve. E a gente tem que, exatamente, tem que deixar mais leve, a gente tem que ser observador e atacar cada incêndio à medida que a urgência vai reclamando a sua presença naquele caso. Você não vai abraçar o mundo, só que você também, até para resolver problemas, você tem que ter organização para isso. A organização dentro de casa, familiar, tá? A organização pessoal, mental, porque visita a casa de uma pessoa que é desorganizada mentalmente, aquilo se reflete no ambiente dela. Sim, A casa com dela é uma certeza. zona, é tudo virado. Aí só para tocar no ponto de organização, aí a gente está falando de filhos, ambas têm 2 filhos. Eu não vou falar o nome da pessoa, não vou falar o local, porque vai ficar muito fácil. Mas eu tive um professor pós-faculdade, né, no período de pós-graduação, e quando eu me lembro disso, aquele homem tinha 8 filhos. E acho que tinha um no forno ainda por cima. Não, era uma coisa impressionante. Quando aquele cara falou que ele tinha 8 filhos, tá? Não vou falar a profissão dele também, é do direito. Era uma organização impecável, era um regime militar. Quem frequentava a casa, e eu escutei várias histórias, a mulher da esposa dele recebia pessoas convidadas para tomar um café, chá, e os filhos atendiam a visita, os mais velhos cuidavam dos mais novos. Se de repente uma criança caísse, quebrasse a cabeça ou gorfasse na sala do lado, a mãe continuava impecável, plena servindo o café. Quem acudia? O filho da ordem hereditária. Dane-se, ali você vê que o sistema de ordem e hierarquia Como funciona bem. conseguiu isso, Não né? me pergunte, eu apenas Meu Deus. sou um mensageiro. Tá? Eu não sou o responsável pela Tá informação. certo. Tá? Mas é isso, Mas gente. é a construção que se foi dada Perfeito, na família. cara. Exatamente. Né? E eles entenderam que para o negócio funcionar... E você vê que funciona, né? Para a gente ter mais filhos, a gente precisa organizar, porque senão essa mãe não vai dar conta. Exato. Entendeu? E para essa mãe, mulher, também dar suporte para esse marido, ela precisava da outra rede, que no caso eram os filhos mais velhos. E posso falar, não sei se você tem contado, mas provavelmente esses 8 devem ter crescido e ser pessoas fantásticas hoje. Porque com certeza tiveram educação, tiveram limite, tiveram responsabilidade, tiveram que aprender a ouvir os irmãos, né? Um a ouvir o outro, né? Eu estava comentando com a Jace essa semana que eu tive essa conversa em casa, né? Que a gente precisa aprender a ouvir, né? Porque assim, agora a fase da adolescência, né? Menina, ela tá mais madura, ele é mais molecão ainda, né? 13 anos, tem toda aquela... Então a gente precisa aprender a se ouvir. E provavelmente nessa família foi isso. Eles tiveram que aprender a se cuidar, a se proteger, né? A entender que ali era um núcleo que precisava um apoiar o outro. Então agora a mamãe tá ali dando suporte pro papai, é a gente que vai tomar conta aqui. Olha que bonito isso. E Né? Mas é difícil. E hoje, para um olhar moderno, isso que ele acabou de contar pode ser terrível para algumas pessoas ouvirem isso. Esse é o ponto. O exemplo tem que ser Perfeito. positivo, tal, de organização, mas eu também não quero gerar vontade de suicídio de outras pessoas que têm uma calopsita em casa e não conseguem fazer ela cagar dentro da E jaula aí, dela. tipo, nossa, né? Uma mas- lagartixa. Mas isso não é saudável para uma criança. Você falar que 8 crianças era quase um sistema militar ali, que todo mundo Sim. faria, era todo mundo um robozinho. Mas tá tudo bem. É a família deles. Sim. Eles sabem a condição deles. Né? E é assim, isso que a gente também tem que A gente falar tá vendo pras um pessoas. recorte, né? A gente Sim. tá vendo um recorte Sim, ali exatamente. daquele momento da visita. Só que a gente só não ele- sabe como que era Não, depois. só que só né? eles sabem o que eles vivem. E tá tudo bem. E se a Então a gente mulher- não precisa ficar apontando também sobre o julgamento do outro, que também pesa muito nessa autoestima. Que pesa né? muito. E Que se eu a tenho que mulher ser passa igual, por tantos ou eu não casos, tenho que ser igual. Sim. Né? se a mulher passa por tantas questões, vamos falar dos meninos. Mãe de meninos. Como é que se cria meninos para serem colaborativos, meninos para serem bons maridos, ou meninos para ser o que quiser ser na vida? Como é que se cria meninos? Tem uma regra? Eu acho que isso é uma grande questão, né? Porque assim, aí a gente vai voltar de novo a falar das gerações, né? Antigamente, né? Vamos falar assim, lá atrás, a menina era criada para brincar de boneca, porque ela tinha que aprender a casinha, né? Para poder ser uma boa esposa. Ela tinha que aprender a lavar, passar, cozinhar, prendas domésticas, né? Como diria, né? Nos anos 50 se aprendia prendas domésticas. Né? As revistas falavam-se sobre isso e os meninos tinham que brincar de coisas de menino, de carrinho, de bola,
né? Então, eles tinham que aprender o ofício do pai, né? Quando a gente fala hoje, para a gente ter toda essa construção, para a gente entender que nós estamos mudando, que a gente tem que ter uma evolução enquanto construção de família, de casal. As famílias também têm outros formatos hoje, né? Então, a gente tem a família homoafetiva, né? Que também cria filhos, que também tem uma outra geração que também precisa um ser parceiro do outro para construir tudo isso. Então, a gente, assim, tá numa evolução, numa crescente muito grande, né? A gente tem as mães solos, a gente tem os pais solos. Então, tudo isso é importante. Se a gente não tiver a nossa consciência de que os nossos filhos também precisam aprender, quem serão eles no futuro? Né? Então, assim, eu estava vendo essa semana uma entrevista do Léo Friesman, né? Ele é fantástico, para quem conhece, que fala sobre educação, né? E fala muito sobre a criação, né, dos filhos. E ele fala muito sobre essa condição, e ele é fantástico nessa posição dele, de que a gente tem que ensinar as nossas crianças a terem responsabilidade em casa. Porque no futuro, eles vão ser profissionais, eles precisam ter responsabilidade. Eles vão ser pais, eles vão ser chefes, e eles precisam entender o que é tudo isso. E Fantástico. Isso começa dentro da nossa casa. Você concorda, Né? Mar, com isso? Absoluta. Concordo tudo que Você ela concorda falou. com o Léo? Concordo. É porque tem o Matheus lá, né? Nós temos que criar os meninos para ir para esse mundo mesmo, para ser colaborativo, sim, para ajudar quem for com quem ele for conviver, né? Você é um Viver menino em sociedade, colaborativo? ele tem que ser colaborativo, sim. Eu sou colaborativo, primeiro por iniciativa própria, mesmo uma coisa minha mesmo, mas eu tive os melhores exemplos dentro da minha casa, tá? Primeiro, eu sou filho de uma mulher fantástica. Beijo, dona Neide. da Beijo, Jássica, Neida. que ela adora aqui. A E Neida é irmão de linda. uma pessoa maravilhosa, que é a Melissa. Um beijo, irmã, também. Beijo, Melissa. Tá? E os melhores exemplos eu tive dentro de casa, tanto de mãe quanto de pai. E, inclusive, deixo registrado que até hoje, eu do alto dos meus 23, 24 anos, até hoje meu pai me cobra para lavar louça, se tem louça na pia. E Então, você assim, lava? eu lavava na Que casa dos meus namorados. belezinha. Não, sempre fui um namorado muito participativo, Olha muito Isso criado bem. para casar. Exato, menino bom. Meninas, que delícia de papo. Mas já terminou o nosso Já? tempo. Nossa, mas tinha Acredita? mais muito coisa rápido. pra Você falar. queria falar mais? Claro. Você pode voltar, então, numa outra temporada? Eu deixo Marcela, 3 você volta episódios. também? Numa Volta. outra A Marcela temporada, tipo a volta. próxima. Tipo, a próxima. Eu deixo 3 episódios só pra você. Nossa, é 3 dias de 3 fala, dias né? falando. Nós vamos falar muito das mães daí. Exato, Isso. vamos falar de mães, porque vocês Isso. ensinaram hoje aqui. Eu aprendi muita coisa. Eu quero muito te agradecer, Marcela, pelo seu tempo, pela sua delicadeza de vir até aqui, dividir a sua história com a gente. Isso é muito rico. Eu que agradeço esse convite, desde quando você fez para mim, já faz mais de um ano, né, que você tinha feito. Não queria vir, gente. Não queria vir. E eu agradeço muito, né? Foi muito bom participar dessa experiência. Se for o caso, quero voltar de novo. Vai voltar. E eu acho que é fantástico o que a gente fez, né? Porque, como eu falei, é muito bom a gente atingir essas pessoas, saber que ali do outro lado da tela tem alguém sofrendo, talvez, e é o mesmo que a gente passa, e tá tudo bem. Sim. Né? Eu acho que essa é a nossa missão quanto ser humano, né? Ajudar o próximo. Então, eu espero que essa conversa tenha colaborado e batido no coração aí de alguém, que tá Obrigada, tudo bem, Má. né? Muito obrigada. E que a viu? gente não precisa dar conta. Não. E você, Karine? Não é mais jovenzinha aqui no Pod, já tá veterana. Tô ficando preocupada. Você tá? Tô. Você pode voltar? Só quero te agradecer, viu? Responde que sim, pra você ficar elegante. Eu vou responder que sim, claro, Ai, amor. que fofo. Cá, muito Claro, obrigada com certeza, é um prazer estar aqui pelo sempre. seu tempo. A pela gente sua fala alegria. abobrinha. Eu gosto disso, eu gosto de você aqui. Eu vi que vocês se deram super bem, vocês três, e era isso que eu queria ver. A minha intenção era essa, da gente poder bater um papo, né, Má? Isso. Informar as pessoas que pode ser diferente, que a gente pode ter uma outra visão. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Imagina, eu que viu? agradeço a confiança. Imagina. Só faltou o exemplo do Silvio Santos, de eu contar para não dar conta. Lembra da bandeja? Ai, lembra? Conta do Silvio Santos rapidinho, dá um minutinho, dá tempo. Conta do Silvio Gente, Santos. uma vez eu conversando com um amigo e ele me contou isso, que a irmã dele falou pra ele, e eu falei, eu vou tomar esse exemplo pra mim, eu vou levar esse Isso, exemplo pra conta, minha Má. vida, né? Lembra do programa Silvio Santos, que tinha o tobogã?
que a pessoa sentava com a bandeja e com os Copo copos. cheio. Então, assim, todos os dias, a gente acorda e Deus coloca a gente em cima do tobogã, com as bandejas cheias. O copo do marido, do filho, da escola, do trabalho, tudo. No final do dia, a gente vê como descer o tobogã e vê que copo que fica cheio. Né? Alguém vai ser sacrificado e tá tudo Algum bem. copo vai cair. E tá tudo bem. Não precisa. Exatamente. Um não dia de cada precisa dar vez. conta. Um dia de cada É vez. isso mesmo, meninas. Um Você inferno que... por dia, né? Com certeza. Não, um inferno por dia. Você sabe que você vai ter que matar um leão durante o seu dia, que seja o do dia. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês duas por terem dedicado esse tempo tão especial com tantos afazeres profissionais, familiares. Desejo que vocês tenham cada vez mais maridos colaborativos, parceiros colaborativos e filhos colaborativos, porque eles também têm que participar da construção Com certeza. desse núcleo familiar. Sim. Tá? Aqui é o local de fala, aqui é o ambiente do Fala Sério, aqui vocês vêm para falar muito sério. E como a Marcela falou, muita gente pode estar justamente enfrentando a mesma situação idêntica e vai copiar as mesmas soluções e as proposições que foram colocadas aqui hoje. Exatamente. Com certeza. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. E Obrigada a você aí vocês. de casa, continue compartilhando, curtindo, acione o sininho para receber as notificações. E eu te vejo no próximo episódio. Até lá!